Geiger, obrigado por ter vindo aqui. Estamos começando nosso primeiro episódio. Para você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, no Spotify. Esse é o nosso primeiro episódio do What's Next, o podcast da Link School of Business. Estou aqui com o Fernando Barra e André Geiger, CEO do Flow. Por esse quadro aqui do What's Next da Link School of Business, você vai poder ouvir tudo de What's Next naquele setor, naquele mercado, naquela indústria. Vamos trazer convidados muito especiais, como o Geiger, para falar do que pode crescer, o que está acontecendo nesse setor, o que é muito a nossa característica aqui da Link, de poder discutir de forma com curadoria daquele assunto, com quem entende, com quem está vivendo, com quem é walk the talk aquele assunto, falar aqui no nosso estúdio. Estamos aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, no Link Campus. Geiger, obrigado por ter vindo aqui, tá com a gente hoje. Imagina, prazer é meu. Queria que você falasse um pouquinho de você primeiro, como é que você caiu hoje como CEO do Flow e como começou essa história. Pô, vou tentar resumir, porque acho assim, tem muita conversa legal pra gente ter hoje. Eu comecei a minha vida também em uma escola de ADM, então eu fiz Facamp no interior de São Paulo. Na época eu não tinha ADM na Unicamp e eu queria ficar mais pro interior ali na minha vida ali, pós-adolescência, né? E encontrei ali pra mim uma versão, era o primeiro ano, não tinha nenhuma turma formada ainda, foi total aposta. Mas uma escola que vinha com lá atrás um processo se propondo muito mais ao ensino de administração com foco em empreendedorismo, também em empresas, no dia a dia real, do que só na educação pela educação. Vejo que hoje vocês trouxerem para um próximo nível, né, essa relação, com o fato de ter startups aqui trabalhando aqui no andar, inclusive, onde a gente está, viu, pessoal? Para quem não sabe, estamos no MI5 aqui, pessoal. 18 empresas de alunos aqui. Exatamente. Quem quiser conhecer algum dia, já fala com o Gabriel que já vai ter próximos passos aí de como você pode se tornar mais próximo disso. Isso. Mas, cara, pra mim, assim, eu sempre tive uma curiosidade muito nata das coisas. Então, eu sou o cara que no terceiro ano de faculdade estava entre medicina, matemática e ADM. Eu sou o cara que sempre tive muito, talvez, um tino mais para finanças, porque eu sempre fui curioso com números. Mas gostava das outras áreas também. Então, naturalmente, grupos de faculdade, por exemplo, eu era o financeiro, mas que organizava ali o marketing, o RH, então os grupos que se dividiam, as pessoas elas iam meio que, mesmo durante a faculdade, tomando forma, né? Pessoas claramente no segundo ano já viam que era mais RH, já viam que era mais marketing, mas era um estudo muito denso, né? Então isso me deu uma visão ampla do negócio. Boa. E era a época que falavam que biologia, medicina, você gosta de ler direito e você não sabe o que quer fazer, vai fazer ADM. Exatamente. Não então, muda assim, muito até hoje, muitas pessoas estavam na minha classe lá, porque eram... não sabia o que fazer, fiz ADM. E eu era um dos únicos que, não, eu quis ADM. Legal. Enfim, foi um período de muito aprendizado, né? Dali eu saí fazendo os processos seletivos para as maiores empresas do Brasil. Na época eu fiz Unilever, fiz Motorola que tinha o V3 naquela época, olha como eu tô ficando velho. Famoso V3. Passei na maioria delas, né, tava na semifinal ou no processo final ali de aprovação. Cheguei a trabalhar um dia na Motorola, pouca gente sabe disso, porque eu entrei, né, e a Motorola antecipou, fui numa entrevista, que era para ser parte do painel. Me comportei bem na entrevista e tal, o gestor na época... gostou de mim e falou assim, cara, a gente tá querendo antecipar uma vaga, você pode em vez de janeiro começar agora já em novembro? Eu falei, pô, posso, também gostei da empresa e tal, mas era para trabalhar numa área que era meio que ciências atuariais, quase assim. E eu tinha começo de estágio, teria que trabalhar em Jaguariúna, que aí era mais complexo para mim ainda, morava em Indaiatuba. Jaguariúna onde fica Ambev também. E aí, mas falei, cara, vou ao desafio, depois eu vou para Jaguariúna, estudo em Campinas, depois volto para casa. Até que eu continuei passando alguns processos, ainda que eu não estava ainda 100% definido. Continuei fazendo da P&G, porque a P&G foi uma coisa que me chamou a atenção mesmo há algum tempo. Só que no final, para mim, seria São Paulo, né? Então, São Paulo, para mim, fui aprovado na P&G, mas em São Paulo não queria. Porque aí seria muito realmente distante morar em Indaiatuba, trabalhar em São Paulo e estudar em Campinas, todos os dias. Não tinha nem carro na época. E aí, quando isso tudo aconteceu, eu já estava no primeiro dia de Motorola, me ligam da L'Oréal, da P&G, e falam assim, então, Geiger, a gente gostou realmente do seu perfil e tal, você falou da questão do interior,
se a gente abrir uma vaga pra você em Louveira, você vai? Falei, porra. Aí já mudou a Aí história. aí tá muitos sinais convergindo pra isso Pra quem acontecer. acredita nesse tipo de coisa. Eu verdade. acredito. Boa. E aí, entrei na P&G, então assim, pra mim, acho que a maior gratidão que eu tenho por uma companhia, tenho por todas, por motivos diferentes, mas pela P&G gigantescamente, é porque ela ensina a você aprender. Ela te trata como líder desde o dia 1. Então, e ela consegue segregar isso de maneiras que não fica só na palavra. Legal. Vou dar um exemplo. Mas você é líder desde que você era estagiário? Sim. Tem tudo aquilo que cabia pra uma liderança do estagiário lá. Não, e com algumas diferenças. Não é nem a questão do estagiário. É que assim, o estagiário ele só faz funções de menos responsabilidade. Mas não necessariamente de funções diferentes. Perfeito. Então, por exemplo, eu tinha um chefe, que era o Serginho, tinha a Elis, que era chefe geral. Um deles tocava fraldas, a outra tocava absorventes. Então tinha meio que um chefe ali com fraldas, um com absorventes. E eu era o estagiário dessa função ali na fábrica, né, de finanças para custeio da fábrica de fraldas e absorventes. Só que desde o dia 1 tinha uma categoria, que é a categoria mais pequena dentro da P&G, que é Baby Wipes, que é aquele lenço umedecido. Então eu era o estagiário, o suporte de fraldas e absorventes, mas em Baby Wipes eu era o líder. Então, na parte financeira, eu tinha reuniões com o gerente de linha, eu tinha reuniões com os engenheiros que estavam lá há 10 anos na P&G, para tocar como se o negócio fosse meu, não depois eu vou chegar com o meu chefe. Então, tem essas duas aqui que eu dou suporte, e essa coisinha pequenininha aqui vamos testando. No fundo, era uma startup dentro de uma multinacional. Exato, e assim... Que era o CEO dessa Que é startup. raro, o que era muito raro lá atrás. O conceito de intraempreendedorismo, que hoje está ficando forte, que na época praticamente não se falava. Exato. E ela também forma muito, né? Então, assim, como todos os CEOs, CFOs, toda a estrutura da P&G, ela nasceu como estagiário. 95% das pessoas que estão hoje em posições de liderança começaram como estagiário. Ela se preocupa muito em realmente formar. Então, você tem assim, o College 1, que é do primeiro nível, College 2, College 3. Tem vários colleges ao longo da vida que você vai aprender. Tem trainee também, o programa de trainee. Trainee não tem, acho. Na P&G não tem trainee. Não sei, não sei se mudou hoje, mas o trainee da Unilever é muito forte, o da GE é muito forte também. Verdade. Mas o da P&G é muito focado no estagiário mesmo, assim. E aí eu pude ver questões, por exemplo, muito práticas, né? Que aí, como ela te dá essa autonomia, ela testa para ver se você vai trazer soluções. E eu lembro que eu ficava assim, $1.000 na época na linha de wipes, mexia no meu custo por centavos por quilo. $1.000, não é nada. Sendo que para mudar um centavo em baby care, que seria fraldas ou absorventes, era papo de investimentos de $200 mil na linha. Só que eu fui lá, então eu tinha uma variação, muita gente não ligava, Baby Wipes, nem olhava. E eu comecei a olhar. Eu vi lá, por exemplo, que alguém lançou troféu e camiseta do time de futebol da fábrica no centro de custo de Baby Wipes. Falei, não, 50 centavos no meu custo por causa disso, como é que eu vou explicar pro global? Olha o nível de preocupação que eu ainda acho que... Sim, as pessoas... É uma coisa de um gestor. As pessoas estavam olhando assim, falando assim, tudo bem, olha, não tem tanto problema. Mas eu já tinha todos os tons de preocupação, todos os tons de exposição. Porque quando eu ia falar como estagiário de Baby Wipes com o diretor global de Wipes, ele era um banda 7, ele era um cara que passou 20 anos na companhia. Então, acho que isso mudou bastante a minha carreira e a minha vida. Então, por isso tenho um prazer... Você ficou quanto tempo lá? 10 anos na P&G. Caramba. Eu fiz finanças em 5 áreas diferentes, em geral, ciclos de 2 anos. Primeiro foi fábrica, 1 ano. Aí eu fui para fazer uma adaptação de sistema SAP. Tinha uma versão muito antiga do SAP lá, que eles iam parar de dar suporte. E aí o prestador falou assim, ou você migra para a versão mais nova, ou você vai procurar o suporte na rua aí de algum externo, terceiro. Então eu participei dessa integração, que era uma integração que tinha muito tino comercial na área que eu atuava. Então recriar todo o modelo de pricing. No Brasil, pouca gente sabe aí, mas muitas empresas tinham um formato de custeio de cascata. O que é a cascata? Eu tenho 10 descontos diferentes. Posso ter desconto por região, desconto por produto, desconto por marca, desconto por cliente, desconto por N motivos. Quando você faz isso cascata,
Então eu tenho lá uma base de 100, aí eu tenho 9% de desconto em um, 5% de desconto em outro, 4% de desconto em outro. Imagina um vendedor, todas as vezes fazendo as contas para ver quanto que ia ficar o preço final. Você vai pondo desconto, desconto, desconto. E uma grande mudança que a gente fez foi transformar esses descontos em blocos. Então, um bloco de descontos logísticos, e aí você tinha uma base nova. Bloco de descontos comerciais, você tinha outra base. Então, com isso, o time comercial ele tinha muito mais autonomia para somar. Por exemplo, não, isso aqui, ó, no total 15% de desconto. Se é R$100 a base, 85. E eu estava na reconstrução disso para entender como que isso afetava a parte tributária, enfim, N outros motivos. Foi 1 ano e meio de projeto, chamava janeiro, porque não podia atrasar, porque senão a gente ia perder o suporte. Acabou em fevereiro, porque somos Brasil. Sempre tem um pouquinho, mas já tem na margem, né? Bom até. Tava na margem. A margem é tipo até março, chamou de janeiro para não errar. Bom. Em fevereiro entregou, tá tudo ótimo. E dali eu passei por várias funções que agregaram para mim como um profissional assim, mais amplo, vamos dizer assim. Então eu passei depois disso, naturalmente, como eu tinha muitas conversas com o comercial, entendendo as dores de negociar nota, de negociar contrato. Tinham vários contratos que com aquela nova versão teriam que ser renegociados. E mexer em contrato para grandes empresas é um problemaço, ninguém quer mexer. Tinha um contrato lá de 13 anos já. Não, contrato a gente não mexe. Calma, tem que mexer, pô. Então eu fui quase que um agente natural para fazer essa mudança, né? Do financeiro pro comercial. Do financeiro pro financeiro comercial. Legal. Sempre finanças, mas legal. É o finanças realmente visto como business partner, não como o cara que faz as contas ali. Tive a minha maior honra aí, pessoal, como mentoria, de ter logo no início da minha carreira o Molina como chefe. O Molina hoje é diretor VP de vendas da Danone. E para mim, assim, conhecer ele naquele estágio da minha carreira mudou realmente minha vida também, como eu enxergava as coisas, como eu podia me posicionar, como eu podia acreditar que eu podia fazer diferença. E ele me ensinou. Galera, só pra gente ter uma noção, desculpa te interromper, mas de ano que a gente tá aí, só pra 2009. 2009 aí. Entre 2009 e 2011 foi essa passagem que eu tive com Molina. Legal. E ele falava bastante sobre legado. É uma coisa que eu absorvi pro meu dia a dia. E aquilo, as pessoas falam de legado, falam de várias coisas ao longo do tempo, mas na vida profissional, você só vai, de fato, absorver aquilo que você pratica todos os dias. Então eu falo sobre legado. E aí, pô, muito legal. Pensei no legado aqui, mas nunca mais executei sobre isso. Tem uma passagem do Simon Sinek. O Simon Sinek, que ele fala para um jornalista. Ele pergunta, você ama sua mulher? Pra quem não conhece aí, vá ver esse corte, pelo amor de Deus. Tá no YouTube esse vídeo, muito bom. E aí ele pergunta quando que a pessoa passou a amar a mulher, né? Porque é difícil chegar num dia, o dia exato. E aí dá o exemplo que o amor, e eu entendo que o trabalho também, é igual uma academia. Você vai no primeiro dia, você vai sair de lá esfolado, cheio de dor, perdido, não sabendo fazer nada, e não vai ver resultado nenhum no seu trabalho. Você vai olhar pro espelho e falar assim, pô, eu sou a mesma pessoa que eu era ontem. Aí você vai outro dia, aí você vai outro dia, aí você vai outro dia, e de repente você fala assim, nossa, eu tô forte. Então, o legado pra mim foi isso. Lá no começo eu internalizei isso e fui sempre renovando esse meu compromisso com o legado. Passei então, voltando pelas áreas de finanças para vendas, onde o maior legado talvez foi a renegociação de contratos com clientes. Para você ter uma ideia ali, o efeito que a gente teve em uma das negociações que a gente fez com o Cassino, o Grupo Cassino, que é o Grupo Pão de Açúcar, gerava uma eficiência para o Pão de Açúcar de uns 400 milhões de reais ano. O projeto que eu toquei junto com o Molina lá na P&G. Então, óbvio, a P&G, porque assim, a P&G é 1% do negócio lá, mas aí você vai extrapolando números e isso também você aprende até a vender melhor as coisas. Porque uma coisa é eu ir vender, por exemplo, numa negociação de contrato, olha, você vai perder, porque ele tinha um benefício fiscal, um benefício de herança, vamos dizer assim, que eram contratos maiores que os concorrentes. E a P&G tem uma pegada muito justa na relação comercial. Então não posso ter um desconto maior por contrato com o Cassino versus o Walmart. Deveria ter regras justas, claro. E quem entrega a regra mais justa tem mais benefícios. Por exemplo, fechou carreta, 1%. Se um não fechou, não tem. Se outro fechou, tem. E aí era a parte de vender isso como, nossa, olha o benefício de 4 milhões de reais ano.
a gente mudou a chavinha e falou assim, não, ó, o benefício são 400 milhões de reais ano. Aqui eu sou 1% do seu negócio. Nisso, mudou de tal forma o negócio que lá internamente, depois que implementou com a P&G virou modelo para o Grupo Pão de Açúcar. E os diretores comerciais ganharam um bônus em cash na hora se eles migrassem os fornecedores deles para essa base nova. Então, você tem noção da disrupção que foi isso lá dentro. Exato, é você mexer de fato como o cliente opera. Tem uma coisa que eu até hoje não consegui validar. Se alguém aí do Cassino era da época, estiver assistindo, tem um desconto, um modelo lá no contrato do Cassino, até hoje é válido, que chama W2. E se eu não me engano, o W2 era porque vinha da P&G, que era o win-win. Porque a P&G sempre trabalhou muito esse negócio de ganha-ganha. Então assim, a relação comercial, os dois sem ganhar. Não tem que ser bom pra mim nem pra você. Ou os dois ganham, ou a gente tem que reavaliar esse projeto. Ou não foi boa a negociação. Exato. Me estendi, mas enfim, acabei passando vendas. Tá muito boa, tá uma aula. Depois por marketing, né, que era um momento também bom. Aí, para explicar essas migrações que fazem sentido, eu fiquei 2 anos e meio em vendas, finanças para vendas, onde meu papel era receber o plano de marketing de marcas e focar esses planos no meu canal. Eu tinha um canal direto, basicamente. Comecei só com as farmas de São Paulo e o Grupo Pão de Açúcar. Mas até o final desse meu assignment de 3 anos, o Molina também foi crescendo na carreira. E a gente acabou saindo de 9% do faturamento da P&G para 40% do faturamento, que seria todo o canal direto. Baita história, e eu acho isso, eu falo de sortes assim, é porque assim, existiram momentos na minha carreira que eu deveria talvez ganhar um chefe. O negócio cresce 9% para 40% na companhia. Imagina, eu com 3 anos de carreira. Companhia na mão. E o Molina foi o cara que comprou o meu passe. Falou assim, cara, ele precisa de um time. Não precisa de chefe agora, não. Eu tô feliz com ele, tá lidando com o processo, então quer melhorar a questão de finanças, dá um time para ele. Então, eu fui tendo um time, então fui sendo promovido rápido. Então, acho que isso me ajudou também. Quando eu vou para marketing, então, eu tenho que, em vez de focar alguns direcionamentos de marca para um cliente, eu tinha uma marca para todos os clientes. Então, eu fui para Gillette inicialmente, Gillette e Fraldas, que eram os 2 maiores faturamentos da companhia também. Mais ou menos uns 40% da companhia. Eu adoro o Gillette porque parece que é empresa, né? É marca, né? Só uma marca. E é nome de produto, né? Tudo. Deveria. Barbeador, mas é o maior indicador de uma marca de sucesso, né? Perfeito. Mas e pra mim, assim, era um mundo perfeito, porque eu tinha de um lado uma marca que tinha 80% de market share, que tinha lucro, que tinha um custo muito baixo. E a maior parte dos investimentos, ou de fazer mudar a caixinha, eram decisões de comportamento de consumidor. Não eram nem decisões comerciais, porque eu já tinha o comércio, 80% do comércio, vamos dizer assim. Mas era muito mais como que eu posso ajudar, já que eu sou o líder da categoria, como que eu ajudo a vender mais essa categoria. E aí tiveram vários planos também que se entende pela estratégia da Gillette, não vou aí detalhar a estratégia de Gillette. Mas foi um ano que, através dos 4 pilares, a gente conseguiu fazer uma coisa nunca feita antes em outro lugar do mundo para a Gillette. Que era, a gente cresceu 20% em valor e 10% em volume, num ano que não tinha quase inovação. Então foi mexendo realmente nos pilares que a gente tinha lá, pensando no portfólio como a gente tinha completo. Uma das coisas que eu posso falar, e isso não é mistério para ninguém, pensem aí um comercial de pasta de dente. Como que ele é? Sorriso. Né? É o negócio e a pessoa passando a pasta assim, gigantescamente. Escova, é verdade. Aquele creme branquinho. A P&G, ela tenta evitar esse tipo de coisa. Porque assim, em um certo... uma linha fina, isso é um marketing que é muito mais para você educar de maneira errada do que educar corretamente. Mas tem outras formas propositivas e positivas de você... trabalhar com o consumidor da forma que ele quer usar o seu produto. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você tem uma lâmina de barbear, um Mac 3 no seu banheiro, ele dura 30 dias. Muito bem. Sim, sem perder fio, sem perder nada. Quando você vai para um pacote que vem 4, o que acontece no seu comportamento? Quando você passou 15 dias, primeiro, você não lembra quantos dias está a lâmina lá no seu banheiro. Ninguém tem essa memória. Verdade. Quando você tem uns 15 dias já de uso, qualquer coisa que te irritou, pode ser a sua barba que está um pouco mais espessa naquele meio específico, você fala, a lâmina tá velha.
e você troca. Então você consome, em média, em 15 dias uma lâmina, em vez de 30. Só por ter mais lâminas no mesmo pacote. Só por ter mais lâminas. Então, se eu fiz você consumir 4 lâminas em 2 meses, ao invés de 2, que se você ia comprar uma, depois comprar uma mais 30 dias, Dobrou. eu aumentei o negócio. E era assim que foi assim que foi feito também a construção muito de Gillette nessa época. E Gillette veio no momento em que a P&G também precisava se renovar. A P&G testou no Brasil também, pela primeira vez no mundo, uma versão mais Unilever. Porque até então a P&G era fralda, era Gillette, era absorvente. É nesse ano, em 2013, se eu não me engano, ou 12 ou 13, que vem o avião do Faustão. Que era o primeiro momento em que a P&G falou, sou o P&G. Nossa, é mesmo. Tanto que na época da faculdade eu nem conhecia a P&G. Eu só fiz o processo da P&G porque uma amiga minha, Júlia, salve Júlia, falou, cara, eu quero fazer o processo seletivo e vou fazer essa prova, faz comigo? Eu falei, vou. Mas quem que é P&G? P&G. Nem contei detalhes. Ela não passou, você passou. Só fala que ela passou dupla também. Sertaneja. Ela não passou não também? Passou. Olha só. Não passou. Minha vida. E várias pessoas que não foram passando, só que foram indo junto comigo. Por exemplo, o Carlinhos, ele passou dessa fase e eu não ia mais pra prova. Porque ela não tinha passado. Eu falei assim, nem vou pra São Paulo fazer a prova. E aí o Carlinhos passou pra fazer a prova presencial em São Paulo. Falou, pô, Geiger, vamos tomar um em São Paulo? A gente faz a prova da P&G e depois sai por lá. A gente fica sempre no interior. Eu falei, pô, vamos. Só fui por causa disso. Aí eu passei pro painel. Mas fui. Aí eu passei pro painel. Também não iria. Aí eu tava pensando já em não ir, porque eu tava indo bem nos outros processos, Motorola e tal. E aí meu pai me liga e fala assim, aniversário da sua prima vai ser a semana. Você vem na quinta? Marcaram pra sexta meu painel. Eu falei, pô, vou. Já aproveito, já faço uma coisa. Enfim. Aí no final, por isso que eu entendi tanto que eram uns sinais, né? Passei então por marketing agora, né? A gente falou o termo de marketing. Fiz mais um assignment ainda em Supply Chain Brasil. Com a parte de produção, transporte, então as fábricas e a parte de transportes. Até que eu concluí para mim ali um ciclo geral da P&G. Então eu tinha passado pelas principais áreas de negócio da empresa. Teriam opções a partir daí de eu voltar como diretor em algumas das funções que eu já passei. Então, vendas, como diretor financeiro, marketing ou supply. Tinha a opção de eu ir para funções mais administrativas, vamos dizer assim, contabilidade, tesouraria, que eu não gostava, porque apesar de eu entender muito bem de tesouraria, contabilidade, tive ao longo do processo que aprender, mas eu sempre fui mais comercial. Sempre fui mais de fazer, viabilizar coisas. Até que... E aí a outra decisão que eu podia ter era um assignment internacional, que na época, infelizmente, a P&G estava muito travada. Então era ou Panamá, ou Panamá, ou Panamá. A gente brincava, eram 3 opções. Panamá, Panamá ou Panamá. Acabei saindo nessa época, então foi depois quase um namoro aí com a L'Oréal. Foram 6 meses entre a primeira conversa e até eu falar, ok, vamos. Porque eu passei no processo meio que depois de 2 meses, mas a gente ficou estudando qual seria a melhor função para eu me juntar à L'Oréal, né? Porque tinham várias funções ali novas, tal. Eles queriam um sangue novo que viesse do mundo mais americano. E no final dessa equação eu fui ser o head de controles internos da L'Oréal. Porque justamente, como eu tinha passado por controles em vendas, em marketing, em supply e em sistemas, e a P&G é muito forte com controles, com SOX, com tudo, o mais natural era que eu tivesse ali. Essa posição é uma posição que globalmente tinha sido criada, tinha menos de 5 anos na L'Oréal. Então o time globalmente tinham 21 pessoas. Legal. E era desenvolver do zero mesmo. Então, uma oportunidade de exposição muito grande. Controles internos, mas ao mesmo tempo tem um desenvolvimento aqui. Desenvolvi. Ao longo da minha trajetória nessa função, eu tive que refazer os contratos comerciais do time comercial. Então isso para mim já era refazendo algo que eu tinha feito no passado. Connecting the dots. E no final foi quase natural. Então qual que é o meu próximo assignment depois que eu cumpri essa missão? Diretor financeiro de vendas. Aí cumpri essa missão e virei o diretor financeiro geral da divisão, né, que era a posição de CFO, o head de finanças da PGP. Na L'Oréal, isso. Fiquei mais 2 anos nessa função, achei muito grato em relação à equipe, pessoas. Eles têm um sistema lá também que é muito bom, que é o Compass,
que é um sistema que eles montaram internamente para gerir de maneira mais prática os relatórios que iam ser vistos pela primeira vez de maneira global. Então, o mesmo relatório que você vê no Brasil, o mesmo que você vê na Holanda, na China, na Índia. Então, assim, essa parte financeira lá, eles têm uma escola muito forte de finanças também. Mas até por ser uma escola muito forte de finanças, eu senti que para mim isso não era mais o meu negócio. Porque eu sou um cara de finanças, mas que constrói relacionamento, negócios e tal. Comecei até por questões pessoais, olhar para o mercado de uma outra maneira. Queria voltar para São Paulo, estava no Rio de Janeiro já morando lá 5 anos quase em ponte aérea. Até que a Uber apareceu. E eu olhando para o meu endgame, da onde eu queria estar no futuro, eu pensei, cara, eu quero estar num ambiente de startups. Eu acho que eu desenvolvo bem, eu acho que eu tenho conhecimentos mais amplos. Então... Essas decisões eram muito conscientes para você, Gaga, na época de seguir? Ou ainda existia um conflito? Putz, eu vou empreender do nada? Foi muito natural. Não, nunca é. Foi muito natural, e assim, porque eu sempre fui dando passos médios, assim, e sendo honesto com a minha carreira também. Legal. Então, nem todos os momentos foram flores, claro. Mas por isso, eu tento guardar o que é positivo e constrói pra minha carreira, né? Então, nesse momento, a Uber, né, era uma quase startup, era uma startup que queria ser uma grande empresa. Legal. Então, para mim, seria uma oportunidade de estar num ambiente meio startupeiro e, ao mesmo tempo, entender que já existem controles e uma gestão financeira, por exemplo, que é onde eu entraria, com um pouco mais de preparo, um pouco mais de rota sobre o meu trabalho. O que eu não esperava era justamente o contrário. A Uber, ela é muito pragmática e muito bem estruturada para conviver com poucos profissionais. Então, eu entrei no Finanças Brasil. Quando eu entrei, foi no dia 3 de março de 2020, pré-pandemia. O que é legal. Pré, uma semana antes da pandemia. Foi 13, acho que o fechamento. Foi. Foi 13. Lá fechou antes ainda, porque a Uber também é muito pragmática, como eu disse. Cumprir regra. Ela se moldou de uma maneira a deixar simples a equação. Bem visão, assim, de tecnologia, quase. Algumas coisas que não sei como vocês estão recebendo hoje em dia quando vocês entram numa empresa, mas eu fiz meu e-mail de casa. Então, eu entrei no lugar, coloquei o nome que eu queria pro meu e-mail. E quando eu chego na Uber, no meu primeiro dia de trabalho, eu tenho 2 horas de onboarding, recebo um notebook que eu ponho a minha digital e tá tudo logado. Pronto. Meu Teams tá logado, meu Slack tá logado. Que numa empresa comum, grande, você levaria 15 dias. Nossa, é fácil. Perguntando pras pessoas e descobrindo como. Então, meu time eram 5 pessoas, inicialmente. Dia 3, então, de março, pandemia. Dia 9, todo mundo pra casa. A Uber, no primeiro mês, com o fechamento de tudo, claramente caiu. 80% foi a queda de faturamento da Uber globalmente no mês de março. Durante o primeiro, quando parou tudo. Parou. E aí, obviamente, tiveram consequências para time, para equipe. Eu não achava que precisava daquilo. A gente tinha caixa, tinha outras coisas. Mas meu time se reduziu a 2 pessoas. Então, era eu e 2 pessoas, Finanças Brasil. Caramba. Só que, de fato, funciona. Porque, assim, o relatório é o mesmo também globalmente. Você tem que avaliar lá os principais KPIs que já são construídos, o churn, etc. Então, é uma função... menos complexa. Uma polêmica, mas o Musk demitiu bastante gente e o Twitter não tá dando problema, né? Exato. Não tô querendo entrar no mérito da questão, mas segue rodando. Mas um pouco é isso mesmo. Roda. Só que, pra mim, isso não funcionou. Porque, pra mim, isso era... não tinha mais tesão em trabalhar. Porque como é que eu vou trabalhar num lugar que eu não tô acordando falando assim, cara, o que eu vou fazer hoje? E eu pensando, tipo assim, no final de semana, como que eu posso revolucionar algo? Eu sempre trabalhei assim. Então esse foi o momento que eu passei por um burnout corporativo, vamos dizer assim. Cheguei depois até... Durou muito pouco, fiquei até no dezembro na Uber. Saio então num processo ali de sabático. Falei, então agora eu vou parar para repensar tudo que eu posso fazer. Vi as minhas finanças pessoais que eu construí se multiplicarem de uma maneira contra-intuitiva, que na verdade se multiplicou porque eu reduzi meu padrão de vida.
Eu consegui, ao longo da minha carreira, juntar ali 1 milhão. Achava que isso daria para sobreviver 3, 4 anos no padrão de vida que eu tinha. Quando eu reduzo o meu padrão de vida para 5 mil reais, 7 mil reais por mês, enquanto eu estava no sabático, então não saí gastando, eu falei, cara, isso é para mim, para eu me concentrar. Eu falei, meu Deus, eu posso ficar 10 anos sem trabalhar. Então eu mudou o meu mindset completamente. Eu falei assim, tá, agora eu vou, de fato, agora trabalhar por propósito e não pela grana. A grana é importante, mas só a grana... Eu tinha uma grana enorme na Uber. E não tinha um dia que eu olhava feliz. De novo, não é nada contra a Uber. Tem pessoas que estão se adaptando lá super bem. Questão de fit que a gente o fala. fit mesmo. Tem pessoas que gostam, inclusive, do negócio quadradinho. Pô, me fala que é onde eu trabalho aqui que tá ótimo. Fico, então, alguns 4 meses no sabático, até com um amigo meu, que é meu sócio lá no Critique, o Mário, me mandou uma mensagem e falou assim, cara, quero fazer um podcast. Tá sem fazer nada, né? Estamos aqui na pandemia. Falei, cara... E aumentar o custo de vida também. Falei assim, vamos fazer. Mas falei, peraí, mas a gente não moleque, primeira coisa, né? 2, a gente não é influenciador. 3, a gente tem um passado todo corporativo. Vamos falar com quem entende. Boa. Vamos falar com o Flow. A gente ligou pro Flow não. Pensou uma série de parece que assim, ligou pro Flow, Não, essas histórias são legais, porque é até uma coisa que a gente quer trazer nesse quadro aqui do What's Next, que é muito da vida do empreendedor. A gente fala muito disso aqui na Link. O Fernando, empreendedor e professor de tecnologia, fala muito isso com os alunos. Tem muito empreendedor de palco hoje. Vocês devem acompanhar. Uhum. E a ideia daqui é contar também um pouco de história triste, no sentido de o behind the scenes, real, né? a vida real, como ela é. a sujeira que rolou, a dificuldade que foi, o perrengue mesmo, porque às vezes acha que tinha um business plan, e eu consegui o contato do CEO do... Não, na verdade foi ali uma história que, mandei um e-mail, mandei 12 e-mails, LinkedIn, WhatsApp, aí chegou em alguém e tal. Então isso vai ser um mote legal, que aqui eu acho que dá pra explorar. Não, ótimo. Então, nesse caso, a gente pensou em várias estratégias, né? Você fez quase que um plano de negócios, mas pra chegar no contato com o Flow. Olha só. Porque a gente queria entender, no próximo, a gente nem queria estar associado ao Flow. A gente queria entender para os caras falarem assim, vai por aqui, vai por ali e tal. A gente montou ali um modelo que era um modelo que a gente entendeu que, cara, esse aqui é o modelo mais complexo e com maior potencial de resultado. Que era um modelo em que a gente gravaria um piloto, faria uma caixa especial com coisas do Flow, mandaria essa caixa com QR Code. No QR Code ia ter um acesso pro piloto que a gente gravou. Legal. Então, porque eles vão acabar ouvindo, vai ver, tal. Se interessou, senão a gente segue nosso jogo. E a gente mesmo já vai aprender pra cacete pra gravar esse piloto. Claro. Então já vai ser um processo em que eu faço algo complexo, mas que me agrega pra minha construção. Desenvolve. A sorte entrar de novo nessa equação. Porque o Mário, enquanto a gente tava fazendo isso, o Mário mandou uma mensagem pro Igor. Não no YouTube. Não no Instagram, mandou no LinkedIn. Canal menos provável. Menos provável. Pro Igor, né? O cara que nasceu no YouTube. E que não responde nem o WhatsApp. Ele não me responde o WhatsApp. Igor, você tá ligado, né? Mas eu entendo, é difícil mesmo. Mas aí, por sorte, também ele precisava de um contato da Vivo pra resolver um problema da internet que ele tinha lá no Flow. E a hora que ele abriu o LinkedIn, ele tinha a mensagem do Mário, ele falou assim, vamos conversar. Enfim. A gente foi conversar, entendemos mais ou menos, tinha um espaço que estava vazio, uma salinha azul, lá no subsolo da casa do Flow, que estava livre, falou assim, tá livre aí, pode usar aí. Foi assim, desse jeito. Então essa parte era a parte pra gente produzir nosso podcast. Legal. Então ele falou assim, cara, tem espaço aqui, venham, vamos fazer junto. Só que aí eu vi que eles estavam meio perdidos em algumas coisas, né? Então eram, naquela época, 13 pessoas, o Flow. Uma única casa? Uma única casa. Na verdade, um único estúdio. Porque até então, 2 estúdios. Tinha o estúdio do Aderiva e tinha o do Flow. Que era onde gravava o Vênus e gravava o Podpah. No mesmo estúdio do Flow gravava. E aí... vocês precisam de alguma ajuda e tal? Cara, tô no sabático aqui mesmo, não vou voltar a trabalhar agora, acho. Se vocês precisarem de alguma ajuda, eu posso ajudar. Mas o que você precisa? Eu falei, nada. Assim, se vocês derem acesso ao e-mail, não sei se tem e-mail, eu não tenho e-mail. Aí tinha um e-mail de contato. Deixa eu ver os relatórios de finanças. Aí tinha um e-mail de contato, que era contato@flowpodcast lá. Eu entrei nesse e-mail, isso era março, eu fui olhar pra trás, 2 meses pra trás. Assim, tinha acho talvez uns 1000 e-mails não respondidos. Eu olhei todos. Minha primeira semana no Flow foi lendo e-mails até fevereiro, né? Olhando pra trás.
E lá, cara, tinha... Que bom que você teve a carreira executiva, porque você sabia fazer bem. E lá tinha, assim, patrocínio. Lá tinha BI, que um fã fez com os nossos números. Lá tinha tinha recomendações de convidados que a gente deveria trazer. Tinha contatos de pessoas que poderiam ajudar a gente. Tinha um monte de coisa lá. Eu falei, ok, aqui tem um negócio. Então, inicialmente, eu até talvez ia ser mais com um financeiro. Então, era para ser um CFO assim, mas obviamente totalmente uma startup ali. Né? Eles faturavam R$200 mil por mês, mais ou menos. E há 6 meses não fechava um patrocínio. Um patrocínio forte, assim. Uma agência fechando um patrocínio pra gente. E eu falei, cara, assim, tem coisas que estão acontecendo meio erradas. Vocês têm um puta valor já. Quantos milhões de inscritos tinha o Flow nessa época? Até 2 pra gente milhões. trazer pra... 2 milhões de inscritos. 2 milhões. Hoje pré-pandemia, pessoal, então... Pré-pandemia, hoje tem 5. Acho que já tava na pandemia, não? Quando você chegou ali. Tava na pandemia, já. Eu entrei... Você saiu na pandemia saí do Uber então, em dezembro, então isso era 21, era no meio da pandemia. Legal. Já. Foi março de 21 já. Mas já tinha passado por lá Gaules, os grandes episódios já tinham acontecido. Depois vieram outros que foram quebrando barreiras, né? Tipo o Danilo Gentili, etc. Mas já tinha uma estrutura ali. E eles estavam, com algumas dores, porque tinham acabado de ter um desencontro, vamos dizer assim, com o Podpah, que nasceu na estrutura do Flow. E naquele mês, um pouquinho antes, tinha ido tocar a vida sozinho. Tinha outros 2 podcasts na casa, que era o Vênus e o A Deriva, que estavam também precisando de até parametrizações de, cara, como que a gente paga os hosts? Porque tem impostos, tem um monte de coisa, imagina, eles não tinham um financeiro, então não sabiam muito bem como era justo, né? Então a gente tentou do zero achar as equações. Como tinha esse tino muito mais de descoberta, até no meu LinkedIn eu coloquei CCO. Chief Curiosity Officer. Excelente nome. Meu papel era ser curioso, eu continuo sendo um CCO em alguns sentidos, mas era tentar ajudar. Então, assim, não tinha frente que eu não iria tocar. Então, se tem uma parte para comprar equipamentos mais baratos, vou tentar ajudar. Como pagar impostos, vou tentar ajudar. Como resolver contatos com o YouTube, vou ajudar. Essa é a primeira dica que eu recebi na carreira, foi essa. Seja curioso. Lembro até hoje, meu agradecimento eterno ao Marcos Mello, que era o GM da Warner Bros. Eu lá com 19 anos, estagiário, tinha uma reunião com ele. E aí ele me falou 2 coisas que eu guardo até hoje. Primeira você sabe lidar com pressão? Você trabalha bem sob pressão? Eu já fiquei nervoso nessa hora só. Eu me associei com o tênis, jogava tênis e tal. E aí ele falou, se pudesse te dar uma dica, seja curioso. Total. E é um cara que tinha um histórico de Ambev de muito sucesso, GM da Warner Bros. No Brasil, na parte de Consumer Products. Então, agradecimento ao Marcos e sempre lembro disso. Não, total. Bela dica. Ser curioso, assim, é uma função, pra mim, primordial de qualquer área. Qualquer área. Porque, assim, tem uma máxima também que muita gente fala que é melhor... Como que é? Melhor você... Pedir perdão do que pedir desculpa. Você guiar um gosto, louco enfurecido, ele tá indo pra frente. Segurar um louco do que empurrar um preguiçoso. Do que uma mula empacada, Boa essa. Você não usa. Porque qual que é o grande ponto, assim? O curioso, ele vai bater em parede. Eu tenho várias pessoas que batem em parede lá e cometem erros todos os dias no Flow. Uhum. Mas eu, até pelo meu jeito de ser, eu sempre coloquei em primeiro lugar o erro com consciência e o aprendizado. Então, tem gente que, ainda mais como no financeiro, tem muita gente que vai te barrar por não erre. Consequentemente, não aprende. Tem muita empresa porque que o assim. aprendizado tá no erro. Exato. Não tem jeito. Então, mas no erro consciente. Pra mim é o ponto do errar rápido, né? O fail fast. Então tem outras questões aí. Então nesse começo foi muito mais de... Até porque eu não conseguiria fazer tudo sozinho. Empoderar pessoas, trazer receita pro grupo e aumentar essa máquina. E foi assim, até... Até era você e o Mário. Não, era eu. O Mário era mais como critiquei. Eu entrei com... Beleza. O Mário tava no Meta, trabalhando, ainda tradicionalmente. E eu tava no meu sabático, então eu mergulhei de cara mesmo, assim. Eu fui trabalhar lá no escritório, na casinha deles lá, com o meu computador, criando as coisas e tal. O que você imaginava do business podcast nessa hora, Geiger? Porque você estava ajudando ali porque você estava sabático, era um baita aprendizado. Isso. Mas aonde você imaginava que isso podia chegar? Você tinha visão Tinha.
Da onde Até por ser um cara de finanças que tem noção de negócio. Tinha. Pela carreira que você teve. Tinha, assim. Eu tenho o meu canal criado no YouTube. Nunca postei um vídeo, mas meu canal foi criado em 2009. Então você conhecia o que era isso. A Twitch eu passei a acompanhar em 2016. Olha. Então, assim, eu já entendia um pouco dessa parte da dinâmica. Durante o meu sabático, inclusive, que as pessoas falam assim, o que é o curioso, né? Eu tinha uma recreação que me mantinha contínuo comercial, que eu foquei bastante em fãs. Então eu estudei Big Brother, eu estudei toda a economia por trás do FIFA, porque o FIFA é um jogo que é igual o jogo, muda muito pouco, e todos os anos consegue vender coisa, etc. Então, quando eu cheguei no Flow, eu entendi já que esse padrão comunidades, o conteúdo tinha valor e que cresceria, teria uma ascensão clara no Brasil. Tudo, né? O Brasil acaba sendo um pouco atrasado em alguns sentidos, mas isso é sempre oportunidade. Eu lembro que tinha um pai de um amigo meu quando era pequeno, nem lembro o nome dele, assim, porque era um amigo meio distante, que o negócio dele era viajar uma vez por ano para os Estados Unidos e trazer alguma coisa que está dando certo lá. Com certeza vocês conhecem alguém que perdeu dinheiro com o Yogo Berry, alguém que perdeu dinheiro com Paleta, alguém que perdeu dinheiro com Lan House. Ele ganhou dinheiro com todas. Porque ele é o cara que trazia, quando ainda não era febre, montava e depois... O timing era importante. O timing era importante. E ele fez a vida trazendo um ano antes que outras pessoas, o que virou um monte de... Paleta, ele trouxe um ano antes. Yogo Berry trouxe um ano antes. Lan House, ele trouxe um ano antes. Importante a questão do timing para o empreendedor, né? Muito, estamos aqui num... E aí acho que deu super certo, né? Para resumir um pouco a história, acho que deu... a gente sai ali de abril, né? Que é quando eu entro, até novembro daquele mesmo ano. Então são 6 meses ali, mais ou menos. A gente sai de 200 mil reais para 1,5 milhão de faturamento. Pula de 13 pessoas para 100 pessoas no grupo. E esse trabalho, que eu acho legal para quem está ouvindo saber, você não foi contratado como um CFO ou CCO, não, com um salário, com um plano de benefícios. No começo não tinha nem salário. Você entrou para ajudar, certo? Eu entrei para ajudar. Falei assim, depois a gente vê como é que faz isso. Eu entendi também como eu admirava muito alguns influenciadores, que eles poderiam cair em mãos erradas. Mãos erradas no sentido assim, se eu chegasse talvez numa época e falasse, pelo que eu estou construindo, olha o dinheiro que eu estou trazendo, etc., 20% do flow é meu. É meu. Talvez aceitassem. Então, para mim foi muito mais, ok, vamos construir primeiro e depois a gente vê. Primeiro entrega valor, depois vê quanto vale. Tanto que o meu contrato, de fato, eu assino em janeiro 22. É quando eu assino meu contrato. Quanto tempo você trabalhou sem? Foram 9 meses. Olha isso. 9 meses. Imaginei, de 13 pessoas para 100 pessoas, várias pessoas que eu contratei escreveram o próprio contrato. Meu financeiro, você construiu uma startup. Meu financeiro escreveu o próprio contrato. Porque quando chegou em junho, depois de uns 3 meses ali, eu vi que estavam já tendo algumas pessoas trabalhando, precisava dar conta de muitas coisas. A parte financeira eu falei, cara, não vou dar conta. Nisso um financeiro também me mandou uma mensagem, falou que viu uma história, que também estava perdendo um pouco de crença pelo mundo corporativo tradicional, que ele queria algo diferente. Falei, vamos conversar. Foi lá conversar, falei, então, tá contratado. Primeira coisa que você vai fazer é seu contrato. E ele é hoje nosso CFO até hoje. Bruno Riss, salve Bruno Riss. Menino incrível. Descobri vários talentos também ao longo desse tempo. E eu acho que essa construção, que para mim era ainda uma tentativa, né? Porque é um modelo diferente de negócio. Totalmente. Eu tomo cuidado hoje para não normalizar até algumas relações. Pô, não posso hoje contratar uma pessoa e falar assim, então, trabalhei 2 meses, depois a gente faz contrato. Hoje já não posso fazer mais isso. Perfeito. Tem um momento certo, estágio da empresa. Né? Uma coisa é fazer isso com 13 pessoas, outra coisa é fazer isso com 200, 300 pessoas. Já funciona. E é injusto também com o potencial que elas vão adquirir naquele curto período de tempo. Para um operador, por exemplo, de cortes, um operador de áudio e vídeo, pô, ali ele precisa... Não todo mundo tem a condição que eu tive de poder ficar num sabático, ter uma carreira pregressa que permita sustentar o negócio. Então, assim,
foram muitos desafios, mas a gente sempre, no Flow, foi colocando o diálogo na frente. Então, a gente sempre tenta trazer noções de justiça nas relações de trabalho. A gente acerta sempre? Lógico que não. A gente está consistentemente tentando transformar essas relações mais claras ainda, eu acho. Mas a gente aprendeu que o nosso ecossistema, e aí falando sobre o que eu imaginava, se assemelha muito ao que vocês estão construindo aqui. Com outro tom, mas a Link, por exemplo, está construindo um ecossistema em que pessoas ou podem beber da fonte de saber que outras colaboradores das suas startups vão se formar onde elas se formaram, ou elas vão ter empresas que eventualmente já são anexas ou acessórias ou adjuntas que podem alavancar o negócio delas. Perfeito. Então, por exemplo, lá no Flow hoje, na holding como um todo, a gente tem uma produtora, a gente tem uma plataforma de tecnologia, a gente tem uma agência, a gente tem uma loja virtual. Então a gente foi agregando negócios à nossa volta. Até o próprio Barra com a Escola do Trabalho também tem uma plataforma de learning, que é um white label que o Critique usa. Então, que potencializam os criadores a serem criadores. Então hoje o criador ele vai cair muitas vezes em mãos de estruturas arcaicas, antigas, que vai pagar algum tipo de percentual e tal. O que a gente tenta fazer é, tipo, essa casinha aqui, ali fica o banheiro, ali fica a cozinha, ali fica tal coisa. Venha criar. Quem mais se deu bem e dá certo com a estrutura do Flow é assim. É gente que é curiosa. Porque se você é curioso, você sabe onde estão as coisas, você vai atrás. Se você vai esperar, isso acho que também vai funcionar para Link. É o perfil. A gente se fala alguém aqui. sentar aqui e falar assim, tô com a minha startup, o que vocês vão me criar para mim? Vocês me oferecem. Tem outras instituições para esse perfil, mas e não é nada, é o que você falou, não é nada contra, né? Mas é o cara que busca, por isso que a gente fala que a vontade é o principal elemento. É você lá falar com o Mário, pô, deixa eu fazer isso aqui. Vontade tá dentro desse padrão de você ficar 7 meses sem receber. Sabá. E daí? Tem muita gente que questionaria. Poderia ir pra Fernando de Noronha, que você nem gosta quase. Ficar na praia lá. Por isso que as decisões são importantes. Eu acho que o que é legal da história, tem várias linhas que a gente poderia entrar aqui. Uma delas, por exemplo, é padrão de carreira. Eu falando aqui meia hora atrás que vamos receber o CEO do Flow, e você falar que você tem uma carreira de background de grandes empresas, financeiro, que passou por todas as áreas de negócio. Às vezes a pessoa fala, nossa, ele deve ter sido youtuber sempre. Então, essa rotulagem que as pessoas têm geralmente, e sendo que na verdade foi uma visão de negócio que você foi tendo e foi aprendendo com a carreira, eu acho que é muito legal essa vertente. E uma coisa que é legal é as mini decisões que a gente tem sempre na vida. Que é você falar, poxa... Porque é por isso que é importante tirar esses mitos de empreendedor. Agora, né? O Flow, pandemia, era óbvio, ele tinha que ir pra lá, porque a pandemia, as pessoas têm uma mania de olhar pra trás. O filme pronto é muito fácil. Engenheiro de obra pronta. Isso é muito legal. Vocês viram o filme Tudo em Todos os Lugares, todo o tempo, não? Não. Achei que ele ia falar do Air, que a gente assistiu semana passada com os alunos. É o filme que ganhou alguns Oscars no ano passado, tal. Eu assisti esse final de semana, é muito bom. E ele fala, eu acho que tem uma parte que, assim, vou dar um spoiler, tá, pessoal? Se vocês não assistiram ainda, assistam, porque eu não vou mudar a equação. Mas se você foca no que vai dar errado, todo empreendimento tá fadado ao primeiro fracasso. O Flow teve o maior cancelamento da história da internet. E eu não vou defender a besteira que foi dita pelo Monark, mas claramente ele não queria dizer aquilo. Ele estava usando como um exemplo outra coisa. Ele não compactua com nada de vários cancelamentos que ele passou. Agora o último, recentemente outro, que é um absurdo, que assim foi pego para Cristo, né, a pessoa. Mas como empresário, como cidadão, como pessoa, sempre uma pessoa do bem, sempre postou nas pessoas. Sempre quis trazer uma régua justa. E me ajudou, inclusive, a organizar uma régua mais justa que o corporativo tradicional. Só que o Flow, naquele momento do cancelamento, as receitas que chegaram em 1,5 milhão, que sucesso, 100 pessoas, que sucesso, caiu para 0. Nossa receita em 7 dias, que foram bloquinhos que foram caindo, a gente perdeu 93% do faturamento. Todos os patrocínios. Todos os patrocínios.
o YouTube desmonetizou a gente. A gente tinha acabado de desligar uma fonte de receita, que era a receita da comunidade, que era, por exemplo, membros, fãs, porque a gente queria rotular aquilo de uma nova maneira, entregar novos valores para a comunidade, então a gente desligou essa fonte. E até algumas empresas de meio de pagamento falou que não ia precisar mais serviço pra gente. Então a gente não tinha mais nem como receber. Em 7 dias. 7 dias. Nossa, como é esse negócio de cancelamento? Uma empresa que estava crescendo desse jeito aqui pra cima, então claramente não tinha como ter caixa. Dá pra fazer um podcast, dá pra fazer um episódio só disso. Oh, total. Mas nessa relação como um todo, de novo, se a gente tivesse contratado pessoas que não fosse como a gente contratou, se a gente não tivesse tido uma divisão de receitas justa, como a gente fez, aí sim teria falido. Mas a gente sentou todo mundo junto, falou como que a gente faz isso pra andar em frente, deu exemplo, coisa que muitas empresas não dão. A gente acabou de ver um monte de empresas demitindo, empresas falindo, que aí depois vem o governo, faz o bailout, e aí no dia seguinte o diretor executivo tira 100 milhões de bônus. A gente reduziu os salários para teto de 10 mil. Então eu ganhava 10 mil, o Igor ganhava 10 mil. Então no ano 2022, por exemplo, a gente fala até a quem era a governanta da casa antiga, a primeira casa, a receita anual de 2022 foi dela. Porque lá no comecinho, a gente falou, ó, tem uma parte que é cuidar de terceiros, por exemplo, limpeza, etc., que não é core do nosso negócio, e que a gente não tem ninguém pra tocar. Se você quiser fazer isso, abre uma empresa, e a gente vai te ajudar nesse caminho. Então vocês estimularam a criação do empreendedorismo interno. Porque é isso. Ela abriu uma empresa limpeza e então, você vê como as coisas são sutis, assim. Por exemplo, tinha o Pablo que corta cabelo lá no Flow. Ele corta as quartas e quintas-feiras, ele vai lá cortar cabelo das pessoas. São 100 pessoas, imagina. Ele consegue tirar ali seus 6 mil reais mês. E a gente tava, o Igor e eu, ganhando 10 mil. Com isso, quem ganhava entre 8 e 10, a gente baixou para 8. Quem ganhava entre 6 e 8, baixou para 6. Quem ganhava entre 3 e 6, baixou para 4. Quem ganhava até 3 mil reais não teve alteração. Então, com isso, a equipe olha e fala assim, porra. Exemplo veio de cima. A base não alterada. Quem era gerente ali entende que é uma dor também. E quem era mais direção, vamos dizer assim, entende que vai reconstruir o barquinho. Mas que esse barco é bom, a gente conhece o barco, a gente conhece pessoas. Já fez uma vez. Cansa meio de fora, meio de dentro. Então, assim, a gente na época, inclusive, ofereceu, para não fazer essa redução salarial, por exemplo, se alguém sentisse mal e quisesse sair da companhia, a gente ia pagar os direitos todos e tal. Ninguém saiu. 0 pessoas saíram. Então, é aquilo. Tem muita gente que às vezes quer construir um negócio, mas esquece de como os negócios são formados. Os negócios são formados de pessoas. São formados de network, que é um network que talvez eu até negligenciava lá no começo. Eu achava que, isso aí é besteira, porque óbvio, tá no corporativo. É que deturpa um pouco a palavra também, né? Mas é você sair dessa sala aqui, cruzar com os alunos e às vezes você fala, tudo bem, Gagueira, eu tô criando um negócio parecido, pega o seu WhatsApp. O Barra, por exemplo, o Barra que se juntou ali a nós também com algumas iniciativas, falou da chance de eu vir aqui hoje inaugurar o podcast da Quem sabe o que vai dar isso aqui depois. Mas eu falei assim, cara, vamos, que legal. Quero conhecer, já queria conhecer. 2 horas conversando, não muda nada. Então, é um modelo diferente. Então, eu tô muito feliz com o que a gente tem construído. Não tem essa confirmação antes que alguém me julgue, mas vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários. Mas, recentemente, a gente teve um dia muito feliz, que a gente passou 1 milhão de pessoas assistindo ao vivo a final do Carioca. Muito legal. Ontem, então, né? Quando que vai? Vai sair beleza. hoje? Estamos falando aqui, então, só pra colocar, 10 de abril de 2023. Ontem tivemos Fluminense e Flamengo. Você viu que eu já tô mais experiente, já falei assim, tipo, recentemente. Gravar com o cara que tá fazendo, poxa. Mas faz parte. Vai sair essa semana. Vai sair essa semana, Luigi? Essa semana. Aí, então, essa semana a gente bateu 1 milhão de pessoas ao vivo. E quanto tempo foi da queda do cancelamento para uma volta tendo um episódio de 1 milhão com um presidente? Isso que eu ia falar, que a 6 gente meses. Viveu o auge. Foram 6 meses. Em 6 meses. Do cancelamento, a gente ter uma eleição em podcast. 6 meses. Como e é o a que vida? foi pro Flow
levar a 2 presidenciáveis e ter o impacto que teve no mercado? Uma confusão de sentimentos. Porque, de um lado, se o Monark foi imprudente, a gente sabe o que ele representa de verdade. Então, assim, independente de qualquer coisa, até tem uma matéria que saiu recentemente falando sobre o Flow, sobre mim. Eu falei, cara, quem abandonou o sonho da vida foi o Monark. Porque ele podia ter falado assim, cara, quer saber? Vamos manter o Flow, vai ser eu e o Igor, time pequenininho, 5 pessoas, o resto desfaz. Vamos cancelar? Então tá bom, cancelou. E ele abriu mão do sonho dele para que as 100 pessoas tivessem ali continuassem podendo fazer negócio. Porque, obviamente, era uma divisão. Se o Monark continuasse, não voltaria o patrocínio, etc. Claro. E essa decisão, Geiger, só Claro. muita gente curiosa em cima disso. Enquanto vocês tiveram que vocês tomaram essa decisão muito rápido. Eu lembro de começar a ouvir falar do cancelamento de manhã e sair uma nota oficial no final do dia. Em 24 horas ele não era mais sócio já. Já existia alguma conversa antes, tendo em vista esse risco e o que seria feito? Porque por mais que fale que o Flow é uma startup, já era um tamanho grande. E eu não consigo ver uma gestão de crise dessa até numa grande corporação. Sim. Dá tempo de tomar. Vocês já tinham Tão algo rápido pré-desenhado caso acontecesse isso? Ou foi tudo tomada a decisão em 24 horas, pensado? Olha, pré-desenhado não. Porque é difícil falar, né? Um pré-desenho. Mas eu acho que o lado bom de discutir quando você é transparente é que as dúvidas elas são mais práticas. Então, de um lado, eu coloquei na mesa, por exemplo, como pro Igor, tanto pro Igor quanto o Monark, os 2 caminhos. Porque talvez, se eles estivessem juntos ainda, com o Flow, talvez no final desse ano, as coisas passariam e eles continuariam tendo um programa relevante, porque eles sabem o que fazem. O Monark continua relevante no Rumble. Cancelaram tudo que ele tem. Plataforma que ninguém conhece. E ele continua relevante. Então, assim, continuaria tendo um negócio, só que todo o resto ruiria. Claramente ruiria. O que a gente fez, na verdade, foi... A gente sabia já que existia uma certa perseguição e que o Monark corria alguns riscos. Mas não dá pra se preparar para um negócio desse. Ainda mais que, assim, ele... Como... É a antítese da sua tese. Como o Flow sempre pautou no diálogo, ele sempre quis trazer visões diferentes de mundo. Visão, já foi pessoas comunistas lá, pessoas de direita lá, já foram pessoas que são médicos lá, já foram pessoas que são astrólogos lá. Então, assim, realmente por lá já passou vários espectros da sociedade. E a sociedade é polarizada. Tá? Ela não lida muito bem. Durante algum tempo, por exemplo, o Flow foi de esquerda, depois de direita, depois de esquerda de novo. Questão de semana, né? Se vai um candidato de direita, se vai outro candidato de esquerda. E aí, quando você vê um negócio que você não está acostumado, as pessoas agem com ódio, e assim foi. Foi rápido porque a gente tinha um claro entendimento do que seria melhor para cada um deles. E eles também entenderam um pouco mais sobre o papel da liberdade que eles queriam buscar. Então o Monark, por exemplo, ele falou assim, cara, eu vou continuar fazendo o que eu faço, eu prezo pela liberdade, mas eu não posso prezar pela minha liberdade à custa de 100 pessoas. Se eu consigo tocar meu negócio, eu vou tocar meu negócio. Ele foi tocar o negócio dele. A gente ajudou nesse processo, obviamente, para ele reconstruir o estúdio dele, mas efetivamente durante 24 horas ele já não era mais parte da sociedade. E para vocês terem até não tem nem sei se isso foi dito ou não, mas foi tirado de contexto o corte específico. De novo, não tô passando pano para o absurdo que foi dito. Não, mas é a realidade desse mercado que a gente tá falando. Naquela conversa, por exemplo, foram 5 horas de conversa. Foi um dos flows mais longos. Acho que naquela época foi o que bateu o recorde de tempo. As pessoas conversando. E você tinha 2 deputados na mesa. Quando acabou, tanto o Kim quanto a Tabata, que são visões diferentes, eles estavam preocupados se eles iam ser cancelados por alguma frase que falaram sobre índio. Tanto a Tabata quanto o Kim. Ninguém saiu daquela mesa imaginando... Ninguém saiu daquela mesa imaginando. Tipo, a Tabata falou assim, será que vai pegar mal o negócio que eu falei de índio? Algo do tipo, sabe assim? E no final, virou isso. Foi um corte
vai para pessoas que já tinham uma outra visão e chegam com uma carga completamente diferenciada. Dito isso, ainda mais se tratando de Brasil, que não é um país que discute liberdades como outros países onde a influência mental do monarca está mais ligada, que é os Estados Unidos. E aí aquilo, mas que pena que ele tem isso. Cara, se não fosse isso, ele não teria admirado Joe Rogan e não teria feito podcast. Então, assim, aqui. Perfeito. Como é que ele dá com isso de cultura como companhia? Como é que vocês se educam e depois desse aprendizado, o que vocês falam? Isso precisa mudar, a gente precisa ser mais cauteloso, ou a gente precisa aceitar que a gente não vai agradar todo mundo e tem que ter uma linha tênue somente do respeito. Como é que vocês lidam como empresa? Eu acho que reforço de missões, reforço da nossa cultura. Acho que consistência. Então, o fato de o Igor sair dessa... A gente tá falando dos presidenciáveis, né? Sair de conversas com os 4 maiores presidenciáveis, né? No caso, a Tebet, o Ciro, o Lula e o Bolsonaro. Com uma visão neutra. Não é uma visão neutra jornalística, porque ele não é jornalista. É uma visão neutra de conversa. Porque, de fato, ele está interessado na conversa. Acho que foi a primeira vez que o cidadão brasileiro teve a oportunidade de ouvir o candidato de uma forma diferente, numa conversa, não num debate. Total. Com tempo, tréplica, pergunta fechada. Tem uma parte do teatro que as pessoas transformaram no teatro, não pra gente era uma conversa, a gente estava genuinamente querendo entender, né, que cada um queria contribuir ali pro país. Pra quem não é muito fã de acompanhar de números desse mercado, você consegue trazer número de comparação do Jornal Nacional aqui, de audiência, com a audiência que foi do Bolsonaro? O Jornal Nacional ele vai pegar ali, dependendo do Bom Dia, uns 30 milhões, talvez, de pessoas assistindo. A gente pegou 1 milhão na internet. A diferença é que, assim, dos 30 milhões, em geral também, já tem números que são pra mais ou pra menos, mas pra muita gente hoje TV é segunda tela, se não terceira. Perfeito. Então a TV tá lá no jornal, mas eu tô na cozinha preparando alguma coisa. Ou tô no celular olhando outra. Tô no TikTok vendo o corte. Exatamente. A internet não. A pessoa escolheu, foi naquele horário, clicou e está, em geral, assistindo aquilo que tá passando. Perfeito. E quando tem ali 1 milhão de pessoas assistindo, essas pessoas vão mudando. Nem todo mundo assiste 3 horas. Qual foi o tempo do programa do Bolsonaro? Que acho que foi um dos maiores. 5 horas. 5 horas de programa. São mais pessoas atingidas, Então você pode contar ali por baixo umas 9, 10 milhões de pessoas no mínimo. Porque muita gente passa a ver 10 minutos. Eu acho que o número final foram 9 milhões que assistiram. Surpreendeu ou era expectativa? Não, era expectativa. Eu sabia. Já sabia. É único no mundo. 2, o Flow construiu essa base de audiência que é uma audiência interessada em conversas mais amplas. 2, o momento que a gente vivia era um momento muito polarizado. E já sabia que iriam os dois, então a gente colocou isso na equação. Não foi surpresa, não. Tanto que nos nossos dados internos a gente errou por 100 mil reais. 100 mil reais não, por 100 mil pessoas. O pico que a gente ia atingir. Pra cima ou pra baixo? Agora a curiosidade é grande. A gente errou pra baixo. Não, quer dizer, a gente errou. A gente errou pra cima. Achou que ia ser um pouco. Que 1 milhão e 100 deu 1 Isso. Muito próximo. Mas, enfim, eu acho isso vem muito da construção que foi feita. Recentemente até a gente tem... Quanto mais a gente é aberto a pessoas, mais a gente conversa, mais genuíno a gente mais oportunidades surgem, né? Recentemente a própria Vênus, que é um outro podcast da casa com as meninas na Cris e Yas, eles fizeram uma entrevista com o Chris do Coldplay. Aliás, o único programa da internet. Único. Poxa. Isso eu não assisti, você precisa assistir. Tem que ver, muito bom, tá? Muito bom. E aí o Fênix, que é o nosso CEO do Flow Games, ele foi convidado para uma festa lá no Rio de Janeiro depois do show do Coldplay e encontrou lá algumas pessoas e tal. Alguns artistas, não vou mencionar nomes, né? Mas... E aí, falando, que legal, você é do Flow. Vai lá no Flow, a gente gosta muito de você e tal. Não, você é louco, tenho medo. Imagina, eu vou ficar em choque com o Igor. E aí você vê a pessoa e fala assim, não é possível. Tipo, cara, é o Igor. Então, acho que não é só o fato de os presidenciáveis terem ido ao Flow. Eu acho que é um fato que as pessoas não entenderam que os presidenciáveis queriam ir ao Flow.
Queriam. É bem diferente. Perfeito seu ponto. Então, como eu disse, a gente está muito humilde, construindo ainda, cheio de dívida para pagar desse ano que a gente está recuperando agora. Graças a Deus a gente está numa posição que os salários não são mais uma preocupação para pagar no final do mês. A gente passou 4 meses que foram bem difíceis, que 24 horas antes de pagar os salários a gente não tinha caixa para pagar. Este é o lado por trás da cortina do empreendedorismo. Quem quer ver? Que pouca gente sabe. 24 horas atrás. Foi tipo Jack Bauer 1, 2, 3, 4. Meu financeiro tava maluco, ainda bem. Ri-se. Dias melhores virão. Segurou bem. Segurou bem. Mas a gente resolveu olhar isso de uma forma positiva. Então, ok. O que está na nossa mão de oportunidade que a gente talvez não acessou por estar mais cômodo com patrocínios, mas que a nossa capacidade nos permite fazer. Legal. E daí surgiu a agência, daí surgiu a produtora, que produz para algumas das marcas mais renomadas do Brasil hoje. Então, cara, eu sei fazer isso. Então, a gente deu consultoria. A gente fez um monte de coisa. Quem tinha programas que eram meio parcerias seguraram as contas também. Algumas vagas que eram abertas a gente não fechava e tentava se virar como podia. Então tem uma série de soluções que foram achadas ali no meio do caminho, mas no final é aquilo, é se manter humilde e atrair pessoas que querem mudar o futuro do que elas estão vivendo como conteúdo. Criadores que querem ter um negócio e não só um programa. Então o Flow Games foi assim. O Flow Games começou em março, um mês pós-cancelamento. E hoje já atingiu também a sua maturidade, o break-even. Que legal. E eu espero que seja até a terceira... Até a gente foi por alguns caminhos, mas estava falando que talvez seja a primeira vez no mundo em que uma empresa conseguiu 1 milhão de pessoas acompanhando 2 nichos diferentes. Um com o Flow, quando foi o Lula e o Bolsonaro, e o outro agora com o Cariocão, a bater 1 milhão de pessoas ao vivo em segmentos diferentes. Isso já tinha sido feito por empresas de música, nas épocas das lives de música, por outras empresas também, mas sempre no mesmo segmento, né? Uma empresa na internet com segmentos diferentes, isso é diferenciado. E muito difícil de fazer. Muito difícil de fazer. Único ali. Já que você falou de futuro, deixa eu entrar aqui. Pra onde você vê indo esse mercado, querendo ou não, o mercado como um todo? Porque quando você fala de marketing, quando você fala de qualquer empresa, você precisa ter a atenção daquelas pessoas. E aí tá todo mundo falando sobre isso. Televisão, Galvão Bueno saindo da Globo, Cazé TV, Second Screen, TikTok. Como que você vê as marcas olhando isso, do ponto de vista de como é que elas querem estar presentes, de vocês olharem como é que vocês podem monetizar? Como é que você vê os criadores de conteúdo se vendo como empreendedores, quando você vê uma Adventure saindo aí? E também a atenção das pessoas. Você vê um Cheddar TV lá fora com TV ao vivo, conteúdos mais curtos. Pergunta bem ampla a minha, mas desse setor, que acho que... What's next nessa parte? E diversos alunos aqui procuram negócios na economia. É verdade, criação de conteúdo, criação, de influenciador. Então acho que fica uma excelente dica para você que está assistindo a gente aí. É verdade. Bom, para quem não sabe, assim, a economia de criadores, né, já tem hoje no mundo 50 milhões de pessoas que se consideram criadores de conteúdo. Desses 50 milhões, 2 milhões de pessoas já se consideram profissionais criadores de conteúdo. Então não é uma coisinha qualquer, é bem relevante. Quando ele diz profissional, é porque ele já vive dessa renda. Isso. Legal. Bom saber. Esse conceito é importante. Isso no mundo inteiro, né? E isso vai expandir cada vez mais. Cada vez mais. Porque cada vez é mais fácil você ter uma empresa ou uma startup ou algo que resolve uma dor específica. 2, cada vez mais, ainda mais com inteligência artificial e coisas que, assim, questão de outro mundo, né? Vou estar em uma feira essa semana também, mas não deve demorar 3 anos para você ver um filme de relevância sendo criado por uma única pessoa. Uma única pessoa vai fazer o filme, junto com uma ferramenta roteiro, de inteligência artificial, vídeo, áudio, tradução, em qualidade de uma Netflix. Sabe que ontem eu estava lendo uma reportagem, já tem mais de 5 mil livros criados dentro da Amazon, livros digitais para você acessar pelo Kindle, criados por inteligência artificial, guiados por um humano, mas totalmente escritos por ChatGPT.
Cara, Então, assim, que coisa aí- 5.000 livros, não tô falando de 2 ou 3. essa é uma parte pra gente, talvez, isolar IA, porque senão a gente vai ficar aqui não, realmente senão uma é mais conversa 2 muito horas aí longa. pro pessoal. Mas, em relação ao criador de conteúdo, as marcas estão perdidas. Porque, elas estão comprando uma pauta que é muito mais de aversão a risco. E cada vez mais a gente, como tá suscetível, é o pêndulo, né? Quanto mais a gente se desprende do ser humano, mais a gente vai estar próximo do ser humano. Então, por isso, cada vez mais as pessoas querem ver a opinião de quem tá dando a opinião. Uhum. Não aquele jornalista que vai lá, fala notícia e pode pensar qualquer outra coisa, porque ele quase que interpretou ali, ele atuou no Coisa negócio. da autenticidade, né? As marcas de criadores estão começando a nascer no Brasil, lá fora já é muito forte. Não estou falando nem de empresas, falando de marcas de criadores. O WePink da Virgínia, por exemplo, entre outros detalhes. Em um ambiente fabril, onde ainda é muito complexo você ter uma coisa dessa. Ter um sistema de faturamento, que aqui no Brasil os impostos são uma maluquice, tem que ter 10, 4, 5 pessoas, logística de entrega. Lá fora, por exemplo, você quer abrir uma empresa de maquiagem, em um mês você abre uma empresa de maquiagem. Já tem um Dark Kitchen, Muito white label pronto. Ele vai de produção, você põe o seu label, vai ter garantias ali de Anvisa, de outras gestões que tem que ser entregadas. Mas então os criadores, eles para depender menos, estão puxando mais a régua para eles. Então cada vez mais você vai ver um movimento mais segmentado, né, do que é marcas e influenciadores. E cada vez mais você vai ter influenciadores dedicados em plataformas diferentes. As pessoas ainda pensam muito em TikTok, redes sociais. Uhum. Cara, eu acho que o futuro você vai ter grandes influenciadores de Excel, grandes influenciadores de LinkedIn, grandes influenciadores de Nike Plus. É aquele cara que ele faz tudo no Nike Plus e ele usa essa extensão de redes sociais para mostrar o trabalho dele no Nike Plus. Com isso, ele é um criador de conteúdo do Nike Plus. Perfeito. nichado. Nichado. E a marca vai estar de olho nele, porque aí Opa. sim, conversa com o público dele. É isso. É... Que legal. Então, acho que o futuro vai ser um futuro de ainda placas tectônicas que estão se ajustando. Que muita gente vai ficar para trás. Muita gente vai para trás. Em especial porque algumas VCs, companhias ou grandes investidores não entendem isso, estão muito distantes e vão sempre ficar olhando para os riscos. Eu passei, por exemplo, por algumas conversas com VCs no passado que falavam que o Flow tinha falido. Não tem mais correção. Não foi um não, foi várias. Que provavelmente agora estão mandando mensagem de novo no teu WhatsApp. Né? Pois é. Mas, Vamos conversar. mas enfim, assim, pergunta pra eles, porque a gente perdeu o Carioca no ano passado. Não tinha nada a ver com o Monark. O Monark não participava do Flow Sport Clube. Mas a FERJ tirou os direitos de transmissão do Carioca do Flow. Entendo também, porque são pressões que vêm de tanta Claro. gente, de marcas, etc. Mas o nosso papel é dar outra cara a tapa. Falar assim, gente, tá bom, vamos trabalhar. A gente fez. E tá acontecendo. Então, demos sorte pela segunda vez. Estou esperando a terceira vez que eu der sorte pra Provar que essa sorte tem um método. provar que a sorte tem método. Mas, cara, muito feliz com pessoas. Assim, sem os hosts que ficam com a gente lá, sem o time que está sendo construído, sem o time vem no futuro, as coisas não param de pé. Porque o cara vai abrir uma empresa. O cara vai e quer abrir um concorrente. A gente está tentando mostrar um modelo que, cara, o que a gente quer é fazer o nosso trabalho, que a gente é reconhecido, ser feliz e fazer as pessoas à nossa volta felizes nesse meio do caminho. Tá legal. Ponto. Então, várias pequenas coisas que assim é até difícil de comentar uma específica ou outra, mas o foco para mim sempre é a construção da nossa comunidade, desse ecossistema. Porque o que a dia gente fala aqui na Link com os alunos, né? porque o dia que eu precisar de alguma das coisas, ou alguém precisar de alguma das coisas do ecossistema, ele vai estar pronto para indicar um parceiro, para, enfim. Hoje nós temos uma micro agência, inicialmente, porque tudo começa assim. O nosso método lá internamente, a gente tem 6 meses de incubação de empresas, né? Não estou falando de podcast, tá? De empresas. 6 meses de incubação, em que a empresa serve ao Flow. Depois, mais 6 meses de exploração, que ela passa a
servir outros criadores ou outras empresas para justamente sentir dores de como que ela pode escalar e ficar melhor, não se acomodar com o Flow. Depois disso, depois de 12 meses, ela abre para o mundo. E aí eu passo a ser um cliente dessa empresa. Legal. Como ela foi criada no começo, mas é parte do grupo como um todo. Então agora a gente tem, por exemplo, uma microagência de palestrantes. Porque o mundo da internet, eu não vou ter um salário da Globo. Mas se eu conseguir que o meu host, através do meu trabalho, faça uma palestra no mês, ele já tem segurança para trabalhar em paz. Então eu tenho certeza que ele vai ser feliz, porque ele vai estar criando o que ele quer fazer. Então a gente tem essa mini agência agora. Nem abriu para o mundo ainda. Primeiro internamente, vai trabalhar nossos hosts, nossos talentos. Depois de 6 meses vai tentar pegar talentos que não são do nosso grupo. E depois vira uma empresa de agenciamento de palestrantes. Então é assim o modelo que a gente vai construindo o negócio. Posso falar a experiência que a gente teve junto lá. Eu me uni ao Flow sendo convidado de um episódio do Critique. Depois fui como co-host. A gente ficou conversando 1 ano para encontrar um novo modelo de renda, até que a gente lançou um e-learning da Escola do Trabalho. Ontem a gente bateu 900 usuários. Lançamos dia 20 de fevereiro, entre pagantes e não pagantes, né? Freemium e pagantes. E a ideia é replicar isso para os outros programas também lá dentro. Mas foi de conversas, e foi 1 ano conversa. Não, vamos fazer esse modelo, vamos fazer só um curso, não, vamos criar uma plataforma de assinatura. Como coloca, e bate cabeça, coloca, mas lança. Esse é o ponto. O ponto é esse sentimento que não dá pra explicar. É o sentimento de parceria, o sentimento de querer que as pessoas prosperem, entendeu? E uma coisa que fica muito claro, até conhecendo a história do Fernando Barra como diretor da IBM de tecnologia, carreira executiva e professor e empreendedor, e ouvindo você aqui, fica muito claro para mim aqui a capacidade de execução, que quebramos, crise. E o empreendedor é sempre essa capacidade de execução. Acho que esse episódio ele se transformou, e eu acho muito positivo, de olhar, e forço que até que a audiência aqui que esteja assistindo olhe como case flow de empreendedorismo de negócio. Que os alunos aqui da Link podem se inspirar. Porque nunca é fácil, você tem crise, você tem coisas que você não esperava acontecendo, coisas que você esperava sendo melhores ainda, mas é sobre pessoas, é sobre conseguir continuar fazendo seus funcionários comprando o sonho, quando você fala que ninguém saiu da empresa. Né? Cultura, né? Isso é muito forte. Isso é muito forte, porque cultura é cultura. Isso é valor, tem cultura, é princípio. Você tem ou não tem jeito. Então, putz, uma aula de negócios mesmo. E eu acho assim, se eu posso dar uma dica para as pessoas... Pô, vamos que estamos indo pro final aqui, vamos nessa. Não vai atrás do dinheiro. No sentido de, essa oportunidade traz muito dinheiro. Porque o dinheiro acaba rápido, a sua animação com o dinheiro. Não importa o que seja, mas procura algo que você gosta de fazer. Se você, por exemplo, eu gosto de cerâmica. Pode demorar 2 anos, mas eu tenho certeza que você vai ser feliz, com uma vida muito boa, vendendo cerâmica. Você é empresário, tá? Mega empresário. Você vai encontrar uma forma de vender essa cerâmica e ganhar um salário que te permita viver com seus filhos, ser feliz. E esse é o ponto dos criadores, que é o futuro, que ninguém estava enxergando. Esse quiet quitting, essas monte de coisas que tá acontecendo, não é uma questão só do trabalho, é uma questão de as pessoas querem fazer o que elas gostam. Quer tirar o que tá de dentro, né? Cara, eu dou exemplo para as pessoas. Do trabalho. Tem um cidadão velhinho lá nos Estados Unidos, ele ganha $2.000 por dia abrindo caixas de cartinhas de jogador de futebol. Ele compra umas caixas lá da Panini, super caras, então é uns $10.000 que ele abre em caixas todos os dias. Tem um FII de 20%. Cartinhas é os colecionáveis. Colecionáveis, a cartinha do Neymar assinada. Tipo as figurinhas que você teve aqui no Brasil na época da Copa, lá nos Estados Unidos, esses cards são muito conhecidos. Mas o cara gosta disso. Então ele aprendeu ao longo do tempo. Agora ele tem essa abertura de caixas, que ele pega os 10 mil... Custa $10 mil. De cards. Ele já tirou cartas lá de $100.000 que ele entrega pro cara que tirou. Aí ele falou assim, meu negócio, cara, eu gosto de abrir cartinha, eu gosto de ver. Então pelo menos eu tô fazendo um negócio que está aliado ao que eu gosto de fazer. E aí ele pega um FII lá de 20% por abrir isso, por trazer oportunidade, por conseguir essas caixas diretamente com a Panini, coisa do tipo. E é um influenciador que faz lives para 100 pessoas e faz $2.000 por dia. Ele faz live diária. Live diária, 100 pessoas ele pega na live. E vive disso. Vive disso. Você nunca pegou ele falando, nossa, ele tá com 20 mil pessoas. Vive disso. Ele não almeja ter 1 milhão e não precisa ter 1 milhão. Não precisa. Tem pessoas hoje que fazem isso com moedas de prata. O Avelar fala muito disso, né? Você ter fãs e não
Melhor ter 100 fãs Melhor do que 1 ter milhão. 100 fãs que compram o teu produto do que ter 1 milhão de pessoas. Tem pessoas que fazem isso hoje com moedas de prata. Tem pessoas que fazem isso sobre caça a ouro. Já viu o cara na praia com Sim, assim buscando ouro? Buscando anel, perdido na areia. Ele ganha grana com isso. Detector de metal. Ele podia estar lá o dia inteiro fazendo, mas ele gosta da busca. Então, assim, o mundo, ainda mais com IA, vai nos permitir cada vez mais estar mais próximo do que a gente quer fazer nessa vida. Então, A assim, economia do pós-emprego. Você vai trabalhar muito mais por uma causa e, obviamente, vai ser remunerado por isso, porque o trabalho tem que te remunerar e te desenvolver. Acho que isso foi uma lição do que você trouxe aqui, Geiger. Um trabalho que ele só te remunera ou que ele só te desenvolve, ele não prospera, ele vai acabar uma hora. A tendência agora na economia pós-emprego, com a IA fazendo tudo que é processo repetitivo e robótico, que a gente não precisa mais fazer, é você trabalhar por uma causa que te remunere adequadamente para você viver feliz desenvolvendo aquela causa. é isso. Poxa. Resumo da equação é isso. Geiger, cara, obrigado por estar aqui. A gente passaria a tarde mesmo, isso não é clichê. A gente passaria. Primeiro episódio muito especial mesmo. Pra mim, uma aula mesmo de marketing, de negócio. Foi muito legal poder te conhecer mais. Acho que a gente começou com o pé direito aqui. Muito aquilo que a gente imaginava do Tom. Obviamente tem muita coisa para melhorar. Eu tô aprendendo como host aqui também. Mas queria agradecer pelo tempo e te dar os parabéns pelo empreendedor que você é. Espero que os alunos possam se inspirar e os futuros alunos da Link que estão assistindo, futuros pais, empresários, empreendedores, qualquer audiência que realmente tenha algum interesse por criar alguma coisa relevante. Obrigado mesmo pelo tempo. Valeu. Últimas palavras. Cara, não gostava muito disso antes, mas me sigam nas redes sociais, Geiger14, em todos. GAIGHER14. Não sei o que eu vou fazer com isso ainda. Não sei se é algum livro que eu vou lançar algum dia, se é as mentorias que eu tô fazendo. Mas eu tenho... Quanto mais você vê as pessoas falando sobre propósito, mais você entende porque elas querem compartilhar. Porque assim, eu não quero ser CEO do Flow por muito tempo. Eu quero poder ajudar o Flow para sempre, se eu puder. Mas eu quero que novas lideranças surjam. Então, assim, se você acha, inclusive, que pode ser um CEO, manda mensagem. A gente nunca sabe a página que vira, né? A próxima. Como então, vocês começaram. É assim. Fernandão, obrigado, hein? Eu que agradeço, mega oportunidade de estar aqui, inaugurando esses estúdios. Você que é da Link, você que é da comunidade Link, fica ligado, vão ter programas sensacionais. Eu sou muito fã de podcast, para mim isso aqui é uma aula. Ficar sentado aqui, conversar e bater papo. Vamos fazer uma de tecnologia com os professores de tecnologia. Em breve vocês vão assistir aí. Obrigado. Foi uma mesa como essa que abriu a oportunidade de eu conhecer o Geiger, de conhecer você, de fazer negócios e de mudar minha carreira. Então acho que a gente começou mais do que com o pé direito. Boa, então você se inscreve no canal, Link School of Business no YouTube, no podcast aqui, What's Next. Toda semana vamos ter episódios novos. Dá like, comenta, porque é bom para algoritmo. Compartilha. Pessoal, obrigado, valeu. Demais.